E nessa última parte aqui, o que que a gente tem, ó, de importante? Vamos ver. Tran- Relacionado ainda ao trabalho, né? Transtornos mentais relacionados ao trabalho. O que vai aparecer muito para a gente aqui é a tuberculose, que também é de notificação compulsória, então, muito importante ali no item 62. E violência doméstica, violência sexual, violência, tentativa de suicídio, violência contra a mulher. Isso tudo é muito importante porque essas violências todas são notificáveis, são de notificação compulsória também. Síndrome gripal, ali, item 58. Síndrome gripal suspeita de Covid-19. A gente passou por uma época que tinha muito disso, né? Ou era suspeita de Covid, ou enfim, não se sabia muito. Então, de novo, é suspeita, pode notificar. Então, a notificação compulsória eu posso notificar na suspeita mesmo. Ah, Matheus, mas se o paciente ficou grave, foi para a UTI, foi entubado. Então, a gente vai ir ali no item 57 e vai estar ali, ó, síndrome respiratória aguda grave, ou SRAG. Então, associada ao coronavírus na suspeita. Se eu suspeito que o paciente chegou, tá com uma síndrome respiratória aguda grave. Eu não tenho certeza se é COVID, é suspeita, eu vou notificar igual. Então, serve também como uma notificação compulsória se eu tenho um agravamento dessa síndrome gripal, que é o 58, e ela acaba se tornando mais RAG, e a gente vai notificar ela também ali no item, conforme o item número 57. Vamos pegar agora algumas diferenças que são muito comuns de a gente ver nas notificações. Ali, ó. Primeira coisa, se eu tenho uma dúvida sobre se aquilo é notificável ou não, se é uma doença que eu tenho que notificar ou não, eu vou ver aqui em cima que eu tenho SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, ficha de investigação de raiva humana. O que que eu vou notificar como raiva humana? Então, sempre vai ter abaixo uma pequena descrição do que é aquele agravo ou aquela doença. Então, ali, ó, caso suspeito, todo paciente com quadro clínico sugestivo de encefalite rábica com antecedentes ou não de exposição à infecção pelo vírus rábico. Então, o que que eu estou dizendo aqui? Eu estou notificando raiva humana. Então, o paciente teve conforme descrito aqui, teve ou não uma exposição ao vírus, mas eu estou suspeitando que é raiva humana. O que que eu tenho que entender? A raiva humana, ela não tem cura. Então, a partir do momento que eu estou notificando raiva humana, eu identifiquei aqui que o paciente está com uma encefalite grave e que muito provavelmente não vai ter cura. Diferente do Sinan que está embaixo ali, que é o atendimento antirrábico humano, que é quando eu tenho uma pessoa que foi, né, sofreu, por exemplo, uma mordedura de um cão. São duas coisas diferentes, mas que dá muita confusão. Então, por exemplo, o atendimento antirrábico humano, eu estou relatando uma situação em que paciente sofreu mordedura de cachorro na mão direita, cachorro do vizinho ou cachorro de rua, né, o cachorro comunitário, enfim, eu estou relatando o agravo. A raiva humana seria eu fazer a notificação da doença. Então, a partir do momento que eu tenho uma mordedura de um cão ou de um gato, é um atendimento antirrábico. Diferente do desenvolvimento da doença, que seria o próximo passo, que seria uma notificação de raiva humana. Então, são duas coisas diferentes que acabam dando um pouquinho de confusão. Então, dois sinãs diferentes. Ah, o paciente teve uma mordedura de um cão ou de um gato, é um atendimento antirrábico humano. Agora, ele desenvolveu a doença, seria o próximo passo, seria uma coisa bem mais grave, né? Aí sim, um sinã de raiva humana. Então, são duas coisas diferentes. Outra coisa que eu preciso entender, ó, a descrição do caso. Ó, vamos ver o que que a gente tem aqui. Um SINAM de violência interpessoal ou autoprovocada. Então, nesse caso aqui, eu estou notificando uma doença, um agravo, né? Um agravo que é violência. Vamos ver para quem que se
se inclui essa notificação. Então vamos lá, vai estar escrito ali embaixo, ó, caso suspeito ou confirmado de violência doméstica, ou seja, intrafamiliar, ou sexual, ou autoprovocada, quando eu me faço automutilação, ou tráfico de pessoas, ou trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar, ou seja, comunitária, somente serão objetivos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência indígena ou população LGBTQIA+, né? Então aqui eu tenho que ter muito cuidado. Por exemplo, eu tenho dois homens adultos que sofreram uma tentativa de assalto e foram agredidos. Não está descrito aqui como o caso que deve ser de notificação compulsória, porque não foi uma violência comunitária com objeto de criança, adolescente, mulher, pessoa idosa, deficiente indígena ou violência de gênero, ou seja, população LGBTQIA+. Então, gera muita dúvida isso. Isso não é um caso de notificação compulsória. Violência contra o homem adulto que não seja por questão de gênero. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Tô com dúvida? Vou ali no cabeçalho da notificação, vai ter uma descrição breve do que é notificado dentro desse SINAM. No caso, na violência interpessoal e autoprovocada. O que eu tenho que ter um cuidado aqui? Por exemplo, olha ali embaixo, ó, um SINAM de intoxicação exógena. O que é? A descrição do caso ali embaixo, né? Caso suspeito. Todo aquele indivíduo que tenha sido exposto à substância química, e aí a gente vai ver muito o quê? Agrotóxico, medicamentos, produtos de uso doméstico. Então, a pessoa tomou um medicamento em excesso, uma intoxicação exógena. Foi exposto muito tempo ao agrotóxico, intoxicação exógena. Uma pessoa que bebeu produto de uso doméstico, produto de limpeza, alvejante, intoxicação exógena. Cosmético, coisa de higiene pessoal, tomou um tubo de shampoo, intoxicação exógena. Produto químico industrial, droga em excesso, planta tóxica ou algum alimento tóxico ou bebida em excesso, intoxicação exógena. Apresente sinais e sintomas clínicos de intoxicação e ou alterações laboratoriais provavelmente impossíveis ou possivelmente compatíveis, ou seja, a pessoa que fez o consumo dessas substâncias e precisou vir para o hospital, é porque ele apresentou a clínica. Então, esse paciente vai ser notificado como uma intoxicação exógena. O que é muito comum de a gente ver? É muito comum de essa ingestão medicamentosa ou de produto ser uma tentativa de suicídio. Se essa tentativa de suicídio foi através de uma intoxicação exógena, eu vou, juntamente com esse SINAM, fazer mais um de violência autoprovocada, que é o que está ali em cima. Então, ele está provocando uma violência para si, como a gente viu ali antes, através de uma intoxicação. Então, aqui, numa tentativa de suicídio por uso de medicamentos, por uso de produtos tóxicos, gera dois SINAMs, duas notificações, uma de intoxicação e uma de violência autoprovocada, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Um agravo vai gerar duas notificações. Então, aqui, no caso de uma tentativa de suicídio para também uma violência autoprovocada. Aqui, um SINAM, vamos ver um outro aqui que é muito importante para a gente, um acidente de trabalho. Então, ali em cima a gente vai ter a descrição, né? Todo caso de acidente de trabalho por causas não naturais, compreendidas por acidente ou violência, que ocorrem no ambiente de trabalho durante o exercício do trabalho. Pode ser no trajeto também, no percurso da residência para o trabalho ou do trabalho para a residência.
que eu tenho aqui de muito importante? Muito importante para nós é, como é um acidente de trabalho, eu preciso saber qual é a ocupação dessa pessoa. E muito importante também eu saber o nome da empresa ou do empregador. Então, não adianta eu fazer uma notificação de acidente de trabalho se eu não sei qual é a ocupação e não sei qual é a empresa que estava sendo prestado esse serviço. Ah, Matheus, mas o paciente é autônomo. Então, coloca ali que o paciente é autônomo. Eu preciso dessas informações, por quê? Porque são essas informações que vão gerar políticas públicas depois para diminuir isso no futuro. Então, eu preciso que esses dados estejam completos para que isso gere políticas públicas no futuro. Então, conforme o Sinan que eu estou preenchendo, essas informações são cruciais para o desenvolvimento de ações futuras. Vamos pegar outro exemplo. Vou fazer uma notificação de meningite. E lá nos dados vão ter ali quais foram as vacinas, qual foi a data das últimas vacinas que esse paciente fez. Eu não posso ignorar esse tipo de informação. Eu preciso dessa informação porque eu preciso saber se essa meningite é proveniente de uma falta de vacinação ou se não, esse paciente está com o esquema vacinal em dia, mas, enfim, sabe-se lá por qual motivo eu estou suspeitando que ele tem uma meningite. Então, são informações de extrema importância, eu não posso ignorar elas. Então, vou colocar aqui situação no mercado de trabalho, aqui abaixo do círculo vermelho, né? Ignorado. Não, eu não posso ignorar esse tipo de informação, ela é crucial para esse tipo de notificação, no caso, né, no acidente de trabalho. Então, quanto mais completas essas fichas estão, melhor serão as ações tomadas como políticas públicas, como ações que venham a fazer uma intervenção para que esses acidentes ou para que esses agravos ou doenças não aconteçam de novo. Então, eu não posso ignorar simplesmente essas informações, elas são cruciais para o andamento da notificação. E é muito importante que lá no final, no caso do acidente de trabalho, que é o que a gente está notificando agora, no final lá eu tenho informações complementares, né? Essa parte de descrição aqui eu tenho que descrever como é que ocorreu o acidente. O paciente não estava usando EPI, caiu de cima de uma plataforma de 20 metros, durante o horário de trabalho dentro de um pavilhão. Eu preciso da descrição do caso para que se entenda em que momento que se falhou e esse acidente aconteceu. Então, eu preciso de uma descrição o mais detalhada possível de como foi esse acidente, em que condições eles aconteceram ou devido a quais motivos aconteceram esse acidente. O paciente não tinha EPI, caiu da própria altura, ou o paciente tropeçou numa pedra que tinha no caminho, caiu da própria altura. Então, eu preciso que essa descrição venha, né, completa, dizendo como se deu o acidente desse paciente. Pessoal que faz entrega por aplicativos, o que vai acontecer? Matheus, eles não têm a carteira assinada, ou não tem vínculo com a empresa. Tranquilo, coloca lá que ele é autônomo, mas que ele faz entrega para essas plataformas de serviço, né? Faz transporte de passageiro, mesma coisa. Pessoal que atende nessas plataformas. Então a gente vai descrever lá. Foi um acidente de trânsito durante o horário de trabalho, né, prestando atendimento para uma plataforma de aplicativo. Pode colocar o nome da plataforma de aplicativo lá, porque isso no futuro vai gerar políticas públicas para que a gente tente diminuir esses acidentes de trabalho. Matheus, mas isso aí não vai interferir em nada. Vai, a pessoa se acidentou durante o trabalho. A gente precisa notificar e ter dados para ver o que a gente pode fazer com isso no futuro. Dona de casa. Dona de casa, no exercício da sua profissão ali, vai ser notificado também como acidente de trabalho. O autônomo, como eu falei antes. Matheus, ele é autônomo e presta serviço para uma casa, estava fazendo um piso, né? Não sei, uma construção, e ele é autônomo, trabalha por conta, né? Então eu vou fazer a notificação desse paciente como autônomo.
Importante falar, as empresas, elas não recebem essa notificação com o nome do funcionário. Então, o que que vai acontecer? Muitas vezes as pessoas têm medo. Ah, não, eu não quero dizer não. A gente tranquiliza as pessoas, principalmente quando a gente está falando sobre acidente de trabalho, e diz: olha, a empresa não vai receber a notificação, a empresa não vai saber o teu nome, não é para a empresa que a gente está notificando, a gente está notificando isso para as instituições estaduais, municipais, federais, para a gente aplicar no futuro esses dados e entender o que, que acontece na nossa região e criar políticas para que essas coisas não aconteçam ou melhorem. Então, tranquilizar as pessoas de que o funcionário não vai ser exposto, não vai, eu vou correr risco de perder emprego. Não, não é isso. A empresa não vai receber a notificação com o nome desse funcionário, nem nada do tipo. Então, o usuário pode ficar tranquilo quanto a isso, e é nosso dever orientar ele dizendo, não, pode ficar tranquilo, porque isso não vai para a tua empresa, né? Tu não vai ser exposto dessa forma. O que que a gente acaba vendo muito na nossa instituição aqui, né? Quais são as doenças e agravos mais comuns de a gente ver nas unidades, né? Por exemplo, saúde mental. Saúde mental, a gente acaba vendo pacientes expostos a HIV, sífilis, doenças sexualmente transmissíveis. Então, são coisas que acabam sendo notificadas mais nessa, nesses setores. Por exemplo, intoxicação exógena também na saúde mental, tentativa de suicídio também, situações de violência também são muito comuns em a gente ver em setores como esse. O que que a gente acaba vendo muito em pediatria também? Meningites, síndromes gripais, casos suspeitos de dengue, eventos adversos pós-vacinação, como é uma população que está exposta a um esquema vacinal ali de muito tempo em períodos pequenos, né? Então a gente vai ter vacinação de 2, 4, 6 meses, vacinação de 3, 5 meses, vacinação ali pós-nascimento, vacinação com 15 meses. Então, se a gente identificar um evento adverso pós-vacinação, muito provavelmente aqui na pediatria é o mais comum. Ah, posso notificar um adulto que teve um evento adverso após uma vacinação para COVID? Óbvio, com certeza pode. Pode e deve. Mas a gente está vendo aqui quais são os mais comuns, né? Alojamento conjunto, CO, UTI neonatal, o que, que a gente vai ver mais também? Exposição a sífilis congênita, HIV, hepatite B em gestantes, agora um novo agravo, uma nova doença que a gente está notificando, entrou em 2024, o HTLV, então a gente vai notificar também mais nessa unidade, no alojamento conjunto centro obstétrico. Emergência, o que que a gente vai notificar, assim, num grande volume? Né? Acidente de trabalho, atendimento antirrábico, violências também, acidente com material biológico, que acontece muito em ambiente hospitalar, né? Então a gente vai ver esses pacientes procurando a emergência. E o SESMIT vai acabar notificando mais as doenças ocupacionais, aquelas que estão relacionadas ao trabalho, que a gente acabou dando um pouquinho mais de ênfase lá em cima. Agradeço, pessoal, a participação de todos. Fica um questionáriozinho para a gente fazer agora e a lista em PDF com as atualizações das doenças de notificação compulsória também para nós consultarmos. Nos vemos na próxima. Tchau.